Esta semana, um estudo realizado por cientistas dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, nos Estados Unidos, revelou que o coronavírus, responsável pela doença Covid-19, consegue sobreviver até 3 dias em algumas superfícies, como plástico ou aço. Por isso, neste momento, é tão importante fazermos a higienização pessoal e dos ambientes. Confira as dicas da especialista do Centro Estadual de Vigilância em Saúde. A grande medida que a gente tem batido muito é a questão da lavagem das mãos. A gente precisa lavar as mãos com bastante frequência, porque certamente são as mãos as carreadoras desses agentes etiológicos virais, desses vírus que a gente vai esparramando por todas as superfícies que a gente vai colocando a mão, tá? Então a lavagem da mão, e não é uma lavagem da mão colocar a mão embaixo d'água, né? É de fato lavar as mãos no mínimo 20 segundos, né? Fazendo uma fricção importante das mãos, entre os dedos, polegar, aquelas coisas que têm aparecido bastante nessas recomendações. Fora a lavagem de mãos, que é uma medida comportamental de a gente aumentar o número de vezes que lava as mãos, a gente tem a questão da etiqueta respiratória, que desde a época da influenza, né, desde a época da pandemia de 2009, a gente também tem batido bastante nessa tecla, de que a gente não tussa e não espirre nas nossas mãos, ou num lenço descartável, ou o que é mais comum e a gente tem estimulado bastante, porque às vezes tu não tem o lenço descartável, que é então o antebraço. A partir do 50º caso confirmado de coronavírus, que a gente tem um crescimento exponencial num período muito curto de tempo. E é esse crescimento exponencial que faz com que a gente colapse o sistema, porque nenhum sistema consegue atender essa forma tão rápida com que o número de casos positivos acontece num espaço tão curto de tempo. Quando a gente desachatar essa curva, né, onde entram um pouco essas medidas, é que a gente quer tentar evitar esse crescimento em período tão curto de tempo. Achatar a curva e fazer com que a curva não suba assim em 2, 3 dias, mas que ela consiga ser vai subir, os casos vão acontecer, mas que a gente consiga com que eles façam de uma forma mais lenta esse aumento do número de casos, dando tempo para a rede de atenção se organizar e a gente não colapsar o sistema. A máscara ela está indicado para o sintomático respiratório, tá? A pessoa que não tem nenhum sintoma respiratório, não se recomenda sair de máscara na rua. Tá? Isso tem que ficar muito claro, porque isso também gera toda uma série de outras consequências com relação ao desaparecimento das máscaras, ao aumento das máscaras no mercado, né, em função desse uso inadequado da máscara. A máscara cirúrgica é para o sintomático respiratório. Ela é uma barreira mecânica da pessoa que está com sintoma respiratório, que tu, de alguma forma tu faz com que ela não produza as gotículas no ambiente. O que a gente pede é que essa mudança de comportamento, que as pessoas comecem a pensar mais não na sua proteção, mas que elas consigam pensar o quanto é importante que essas medidas simples de comportamento vão afetar na coletividade. A gente está num momento agora do país e do mundo que hoje a gente se une, né, em termos de pensar mais no coletivo e para a gente fazer com que essas medidas de fato interfiram nessa curva, porque se cada um ficar pensando só no seu individual, a gente não vai conseguir enfrentar isso, né? Então, o que a gente precisa é essa ideia de coletividade do que eu abrindo a janela do meu ônibus, eu vou sim estar contribuindo para que aquele transporte fique com menos risco, com menos contágio, que é o que eu evitando um grande evento nesse momento, que é a recomendação, né, um evento de grande aglomeração, todas essas pequenas medidas, e é um pouco isso, se cada um fizer a sua parte, a gente certamente passa por esse processo, porque ele vai passar, né, como já passou em outros lugares do mundo, a gente passa por esse processo de uma forma menos caótica, mais tranquila, né? A equipe do Baja de Galpão fez história na principal competição de engenharia de mobilidade do país. O projeto da Unisc garantiu pela primeira vez uma vaga no Mundial de Baja e, o melhor, conquistou um título inédito. A recepção aos campeões foi no início desta semana. O anúncio de cancelamento das aulas por causa da pandemia de coronavírus deixou a Unisc com um pouco movimento no campus. Mas o silêncio foi quebrado, pelo menos por alguns minutos, pelo buzinaço do ônibus que trouxe a equipe Baja de Galpão campeã nacional.
Poucas pessoas os aguardavam, mas os cumprimentos foram como devem ser em tempos de coronavírus. Claro que além de fotos, a comemoração do título também teve uma voltinha do carro campeão. O Andrei está no projeto há 5 anos e há 2 como piloto. Para ele, a confiabilidade do carro aumentou com algumas melhorias pontuais. Acho que o grande trunfo desse carro aqui foi a modificação que teve no sistema de suspensão, que tornou o carro muito melhor para transposição de obstáculos, esse tipo de coisa. Foi trabalhado bastante também no powertrain, foi feito modificações, então era um carro confortável, que dava confiança para as provas e também ele era forte porque o powertrain tinha sido bem desenvolvido. A competição nacional de Baja é um desafio para os estudantes de engenharia do país, pois oferece a eles a chance de aplicar na prática o que aprendem em sala de aula. E não é nada fácil. Além de apresentar o projeto do carro, é preciso encarar as provas dinâmicas, com muita poeira, barro e muitos obstáculos. Este ano, participaram do evento em São José dos Campos 78 equipes de várias partes do Brasil. O capitão do Baja de Galpão, Vinícius, que se forma na metade deste ano, revela o orgulho em fazer parte desta história. Eu lembro de quando eu entrei na equipe, era uma vitória o cara conseguir andar bem no enduro, sem grandes quebras. Era uma vitória conseguir completar umas dinâmicas. Qualquer coisa que conseguia era vitória. A gente foi refinando. Hoje a gente conseguiu fazer um enduro inteiro para não só abastecer. Foi 14 minutos parado o carro. As dinâmicas a gente mandou bem demais também, com alguns pequenos probleminhas que podia ter sido um pouco melhor ainda. Mas tinha um carro perfeito, tinha uma equipe perfeita. É incrível tu sentir de onde veio e onde está chegando esse projeto e onde pode chegar ainda fora do país, né? A satisfação é enorme, porque vemos o potencial de cada aluno, sabemos que são diferenciados, porque além da sala de aula eles se dedicam para uma outra causa, que é o Baja, onde eles estudam muito mais do que precisa para passar, mas eles querem não é passar e não é ter o diploma somente. O que eles querem é ser profissionais diferenciados no mercado de trabalho, formados pela Universidade de Santa Cruz do Sul, a nossa Unisc. Esta foi a 26ª edição da competição nacional de Baja. E pela primeira vez na história, uma equipe do sul do país conquistou o título. Agora, a meta deles é adequar o carro para o Mundial nos Estados Unidos em junho. Existe uma dúvida se vai existir ou não a competição em função do coronavírus. Tivemos um cancelamento de Fórmula 1, de MotoGP, de competições de muito maior relevância que foram suspensas ou canceladas e a gente não sabe exatamente se isso vai acontecer. Mas o certo é que vamos estar preparados para que, se a competição acontecer, nós tenhamos conseguido fundos para levar o carro, para conseguir passagem para os pilotos, para os participantes da equipe, para que todo mundo possa ir para os Estados Unidos representar bem o Brasil, o Rio Grande do Sul e a Unisc. O protótipo do Baja de Galpão fez história no cenário nacional. Agora, o que eles mais querem é deixar os adversários do Mundial de ponta cabeça. Uma última informação. A Prefeitura de Santa Cruz do Sul anunciou agora há pouco que vai instalar um hospital de campanha no Parque da Oktoberfest, no ginásio poliesportivo, com cerca de 50 leitos para atender pessoas com sintomas leves de coronavírus. A expectativa é que a estrutura esteja pronta a partir do próximo domingo. E para encerrar, deixamos o nosso recado. Siga as instruções das autoridades médicas e sanitárias. Se puder, fique em casa. E só compartilhe informações depois de confirmar que não se trata de fake news. Vamos todos nos cuidar. Obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau.